Marco. Sérgio, passa esse sonzinho que o Paulo fez pra galera ver a importância do teu trabalho no podcast. Se não fosse o Sérgio, seria isso aí, os efeitos sonoros. Começou? Começou o Marco. Mais um episódio, Paulo, e hoje um super episódio. Um super episódio. Definitivamente um episódio. Exatamente, eu também não posso afirmar isso nos primeiros 5 segundos do episódio, que eu acho que fica difícil. Exato, é meio prepotente. Tá um pouco prepotente. Acho que a fama está subindo na minha cabeça. Exatamente, eu também acho, Marco. Também acho. Esse é aquele famoso episódio que é pra gente, eu acho. Exato. 100%. Tipo, é um episódio nosso, tá ligado? Esse é aquele episódio nosso. Exato. Hoje vamos falar de um dos meus assuntos favoritos. Eu também. Super-heróis. Ou heróis, porque eu pesquisei mais heróis do que super-heróis, mas inclui super-heróis também. Qual é a diferença de heróis para super-heróis? É interessante, porque eu acho que os dois flertam mais ou menos com os mesmos conceitos, né? Se a gente for pensar no herói grego, ele tem determinadas características e, inclusive, nas histórias gregas, ele é normalmente o filho de um deus ou deusa com um mortal, ou uma mortal, né? Então, eles são meio que super também. Eles têm características exacerbadas sobre esse ato de heroísmo. Então, essas duas coisas se confundem. Eu diria que, para termos de super-herói, é do Superman da DC Comics pra cá. Tudo que é algo com poderes e coisas assim. Tá. Entende? É o ponto inicial. O Superman foi o primeiro super-herói. A ideia moderna do Superman é baseado nos heróis de quadrinhos que não tinham superpoderes. Por exemplo, o Zorro. Então, tipo assim, o Superman é a continuação dessa ideia de heróis meio, tipo assim... Tem algumas historinhas de super-herói, de heróis acontecendo, uma parada às vezes meio em faroeste, coisas assim. Criam essa figura mítica que lembra o herói grego, mas que também está se baseando nesse herói mais moderno. E esse é o super-herói. Esse não é o Zorro, que é um ser humano normal. Esse é um super ser, que agora ele é diferente do resto, entendeu? Entendi. Então preciso fazer um disclaimer, que você incluiu heróis, então, também na sua pesquisa. Incluir heróis. Eu fiz uma pesquisa um pouco diferente. Tudo bem. Eu tava mais direcionado, sabe, Marvel ou DC? Tudo bem. Eu acho que foi por outra linha, mas vai ficar um episódio mais completo, então. Eu fui pela outra linha porque eu sabia que tu ia pôr Marvel e DC. Tudo bem. Então o objetivo foi atingido. Boa. Porque eu sei que isso funciona muito bem e se conversa tanto. Não tem tanta diferença, assim, entre o super-herói e o herói. A ideia é só que o super-herói é a versão moderna do mito. É basicamente isso. Entendi. Paulo, então calma. Então eu acho que você deve fazer a primeira parte. Tá bem. Eu posso começar. Comece, então. Boa. A gente abordou inicialmente sobre o que é o herói, tanto nessa parte inicial que a gente falou agora, sobre super-herói e herói, quanto no episódio de vilões. Pra quem não ouviu, é o episódio 43. Olha que a pesquisa foi bem feita. Não, tá aberto aqui no canto do olho, eu bati o olho, tá aqui, vilões. Tá certo. Tá aberto no meu OneNote. Vamos lá. O herói, ou heroína, é uma pessoa real ou personagem principal fictício que enfrenta uma adversidade e, por meio de inteligência, coragem, força ou alguma característica boa, né, enfrenta essa adversidade. Esse é o conceito, é o esqueleto básico do que é um herói. O propósito
do herói, ao fazer isso, ele muda ao longo da história. O propósito ele pode ser por honra e glória, como era o caso do Aquiles, né, quando foi pra guerra. E depois de um tempo, esse propósito passou a ser substituído por aquela ideia de altruísmo, sabe? Então, nem sempre o propósito do herói é o altruísmo como a gente conhece hoje em dia, que é a característica do super-herói. O super-herói, a ideia dele principal é o altruísmo. E é justamente no propósito do herói que vai diferenciar ele, por exemplo, do anti-herói. Entende? Entendi. O anti-herói, ele também, por engenhosidade, coragem ou força, vai fazer algumas coisas, mas as razões dele, os propósitos dele são diferenciados. É um propósito normalmente egoístico, de vingança, ganância ou alguma coisa do gênero. Ou simplesmente total caos. Ele não tem um propósito digno. Tá, o que você tá me dizendo então é que, por exemplo, o Neymar, quando ele joga para ganhar a bola de ouro, ele está lutando feito os heróis de antigamente, é pela honra e pela glória. Ele não está jogando para que o time vença, que seria o altruísta, o novo herói. O novo herói é o atleta que faz o passe para garantir o gol. O antigo herói, ele quer driblar e fazer o gol porque ele quer a honra e a glória dele. É mais egocêntrico, o antigo herói. Eu te odeio por ter feito uma metáfora tão boa. Cara, eu te odeio, mano. Aqui também falamos de esportes. Porra. As palavras Neymar é um herói não vão sair da minha boca enquanto eu estiver vivo num sentido sério, beleza? Então, parabéns pela metáfora. Próximo tópico. Eu sabia que ia ser. Eu gostei dessa diferenciação do que tu falou. É realmente... Hoje, quando a gente imagina os super-heróis que particularmente eu estudei... Estudei é foda, mas pesquisei. Realmente é uma noção mais altruísta. Todos eles fazem por um bem maior. Sim. E aquele que vai mais pela honra e pela glória, ele é mais um anti-herói. Ele tá quase classificado como o anti-herói, hoje em dia. Não é nem pela honra, né? É por motivos mais egocêntricos, por motivos mais egoístas. Por exemplo, o Jack Sparrow, por exemplo. O Jack Sparrow é um anti-herói. Ele tem um motivo que é a ganância dele, né? Basicamente. Jack Sparrow é um anti-herói, é verdade. É um clássico anti-herói. E tipo assim, você torce por ele. Ele tem os motivos dele, que são egoísticos, mas faz sentido dentro da narrativa dele. Entendi. Faz sentido. Gostei da definição. Né? Gostei da definição. E a definição de diferença de heróis e super-heróis é a presença de poderes ou super habilidades. Eu diria que sim. Mas às vezes fica um pouco confuso, porque alguns heróis clássicos também têm meio que algumas características sobre-humanas. É tipo o próprio Aquiles que tu falou. O próprio Aquiles. O próprio Aquiles que, tipo, era um guerreiro extraordinário. Tipo assim, ninguém conseguia matar o cara e o cara era muito bom, né? Entendi. Inclusive, recomendação filme Troia, sempre que eu puder fazer, assista lá, é top. Acho que a gente falou até sobre isso nos 4 episódios que a gente mencionou Troia. Troia é muito bom. Diferentemente. Só porque sim, Troia, assistam Troia. Entendi. Pequena observação sobre isso. O conceito de herói também, primeira coisa, é o primeiro personagem fictício que existe nas histórias humanas. As histórias humanas começam a serem contadas sempre da perspectiva de um herói. As histórias mais antigas são sobre heróis. Então é o primeiro arquétipo humano que a gente inventou pra uma história. Ever, sabe? Desde sempre. Segundo ponto. Essa ideia que eu falei dos gregos, de eles trazerem sempre a conexão com a divindade, é também uma característica que definia o que era ser grego. Isso é muito curioso. Porque eu mencionei isso no episódio de Grécia. Mas, vou mencionar de novo. Os gregos eram um conjunto de povos que se identificavam com características em comum. E dentro desses povos, existiam outros povos também que coabitavam com eles. Então existia alguns requisitos. O que é ser um grego? E esses requisitos mudam ao longo da história. Nos tempos mais antigos do que se conhece de Grécia, os gregos eram os descendentes desses heróis.
porque eles eram descendentes dos deuses. Então ser um grego é ser descendente de um deus. Por que você é grego? Porque eu sou neto de Aquiles, que era filho de uma deusa. Entende? Entendi. Então faz parte da história dos gregos ser grego, ser helênico, era necessariamente ser descendente de um herói. Entendeu? Eu sou filho de Hércules, eu sou filho de não sei o quê. E aí, tipo, ao longo da história, conforme as linhagens vão ficando mais antigas em relação a esse passado, ser grego significava outra coisa. Significava falar grego, significava ter nascido em Atenas, significava ter uma descendência de pessoas que já são gregas, que moram nas cidades gregas. Então isso muda conforme vai passando o tempo. Mas logo nesse começo da sociedade grega, ser grego era ser descendente de um herói. Entendi. Boa. Entendi. Deve ser legal você ser descendente de herói. Devia ser, na época, o equivalente a qual o seu signo? Cara, eu acho que isso aí é mais sabe quando tu tá na 6ª série e tem, tipo assim, aquele cara que somente... Não, claro. Eu era esse cara. Eu sei disso. Exato, tu seria o equivalente grego de falar assim... tipo, pô... O meu tio-avô era o Hércules, pô. Como assim? Então tá, por isso que eu sou forte, pô. Então, mas será que tu acha que tem uma leitura meio de signo, assim, meio astrológica, assim, eu sou descendente de Afrodite. Uhum. Não, sabe que eu sou muito estressado que eu sou descendente de Ares. Entendi. Tá, sabe assim, e ele vai levando nesse sentido dos deuses, assim, eu vim de Hércules, e aí você meio que determina um pouco, acho que vem muito de religião politeísta, eu acho que toda religião politeísta tem esse ar meio signo, meio mapa astral atual, que cada um adora e tem um perfil específico para aquele deus ali, que ele adora, ou nesse caso, que seria descendente. Pode ser. É uma possibilidade, nunca tinha pensado sobre isso. A galera vê, tão Mercúrio ele, né? Total. Tá ligado? Talvez a necessidade humana de ter signos e ter esse tipo de identificação com alguma coisa já venha dessa época, né? Essa necessidade desses arquétipos, digamos assim. Eu gosto de arquétipos. É muito bom, né? Eu gosto de classificar tudo em arquétipos. Pra mim faz muito mais sentido se eu começar a organizar a sociedade. Claramente respeitando a individualidade de cada um, mas eu consigo olhar pra uma pessoa e dizer assim, o arquétipo dessa pessoa, pelo menos, tá mais pra esse lado, assim. Entendi. Excelente. Marco, eu trouxe aqui uma pequena lista, que eu acho que tu também trouxe uma lista que tu vai trazer em outra parte do episódio, quando for a parte moderna dos super-heróis. Exato, tô doido pra que eu chegar na parte do Colan. Calma. Eu vou falar minha lista, tu não precisa falar a tua ainda. No final a gente mistura as listas e faz uma grande salada carnavalesca, beleza? Beleza. Eu trouxe uma lista de heróis que, na minha opinião, eles se encaixam nesse arquétipo. Tá. Vencer a adversidade, altruísmo, ou às vezes até glória e honra, né? Eu vou falando um pouquinho sobre alguns deles, beleza? Não vou falar sobre todos, mas vou falar sobre alguns que demandam mais explicação, né? Tá. E outros nem tanto. Tu traz um ou trago outro? Pode ser, mas é esse o ponto. Eu ia trazer os meus, e aí quando a gente chegar na parte do Colan, tu traz os teus, aí depois a gente faz uma... Tá. Entendeu? Entendi. Beleza. Vou trazer o primeiro. O primeiro é o Gilgamesh. Que, como eu falei, a epopeia do Gilgamesh é a epopeia heróica mais antiga do mundo. Cara, a pesquisa da gente foi muito diferente mesmo. Beleza, continua. Gostei. Beleza? Gilgamesh, beleza. E aí, eu pensei... Eu não contei a história do Gilgamesh na primeira vez que a gente falou sobre ele. Então eu pensei em contar. Simples assim. Conte a história do Gilgamesh. Gilgamesh foi uma história encontrada em 1849 em algumas escavações no Iraque que a galera tava fazendo tava fazendo pesquisar sério pra provar que as histórias bíblicas são reais, tá ligado? Aí descobriram a história de Gilgamesh. Sim, e tu vai ficar muito surpreso. Um outro livro, a galera, porra, eu provei outra coisa. Que merda. Total. E... Como eu mencionei, a história do Gilgamesh é a história heróica mais antiga do mundo. É uma história com mais de 4.000 anos de idade. Certo. Então, eles acharam essas tábuas de barro, onde estava escrito uma grande epopeia, em formato de poemas, se não me falha a memória, sobre a história do rei Gilgamesh de Uruk. Esse rei é um rei histórico, ele realmente existiu.
Talvez não do jeito que a história conta, mas ele realmente existiu. Mas Então, talvez a sim. ideia era a seguinte... Será? Mas a ideia era que ele era um líder muito poderoso e meio escroto. Ele tinha umas coisas muito arbitrárias. Todo casamento que existia na cidade de Uruk era ele quem dormia com as mulheres antes do casamento, tá ligado? Tipo assim, elas não podiam dormir com o marido antes. Ele era muito escroto. E por conta da vontade da própria cidade se queixando de Uruk, os deuses acabaram por criar uma entidade chamada Enkidu, que é uma criatura meio que selvagem, também forte, que habita do lado de fora da cidade, onde habitam tipo os monstros e enfim. Tem muita essa ideia de que Uruk é uma cidade cercada e o lado de fora são os ermos, assim, sabe? São tipo assim, uma parte onde não se deve ir. O sabe? filme A Vila. Quase. É isso aí. Quase essa ideia. Pode ir. E Enkidu é também o senhor dos animais. E eventualmente os deuses fazem os animais desobedecerem ele. E as feras acabam por entrar na cidade de Uruk. E isso gera um conflito entre ele e o Gilgamesh. E os dois vão pra porrada. Muito grave, assim. Os caras vão muito pra porrada. Só que nesse conflito deles, eles acabam fazendo uma amizade. Ele e o Enkidu. E aí o Gilgamesh sai da cidade em aventuras por aí matando monstros com o Enkidu. Essa criatura selvagem. Eles enfrentam várias criaturas. Uma delas é a batalha contra Umbaba, que é o guardião da Floresta dos Cedros, que, se não me falha a memória, é aquela criatura que eu mencionei que provavelmente, vendo as características dela hoje em dia, seria o vulcão, né? Tipo assim, eles veem uma criatura que habita, tipo assim, ali próximo de uma floresta e, enfim, ela é gigante, várias faces, etc, etc. Entendi. Né? E eventualmente a deusa que criou o Enkidu se apaixona pelo Gilgamesh. Só que o Gilgamesh sabe que toda pessoa que ela enjoa, ela eventualmente destrói, porque é assim que ela lida com o ex, sabe? Entendi. Ela é rancorosa. Ela é rancorosa. Então ele recusa os avanços dela. Então ela, pra se vingar, ela mata o Enkidu. Era melhor ter pego, né? Tipo assim, ela vai ter atacado de qualquer jeito, era melhor ter pego. Exato. E aí ela mata o Enkidu. E por causa disso, o Gilgamesh entra numa ideia de que, tipo assim, ele pode ter o mesmo fim e acaba procurando a imortalidade. E eu vou interromper a história agora pra falar uma frase aqui que eu vi da Hannah Arendt, de um livro chamado Between Past and Future, que ela menciona assim: a imortalidade é o que os mortais devem tentar buscar para viver no mundo em que eles nasceram. Entende? Mas a imortalidade, nesse sentido que ela fala, é de fazer algo que importe, tá ligado? Entendi. Ser imortal, ser lembrado. Né, tu tá falando da Hannah Arendt, não? Acabei de falar. Ah, tá. Ela é brasileira, eu acho, sabia? Não é? Não sei. Não sei, eu já li muito negócio dela. Não. Eita, não? Errei, velho. Errei grosso. Errei grosseiramente. Filósofa alemã. Filósofa alemã. O Gilgamesh, ele vai na busca da imortalidade. E ele anda por aí, muito longe, em busca da imortalidade, atrás de todos os deuses. E ele chega no fim do mundo, na beira do mundo. E lá, ele encontra um bar, na beira do mundo. E nessa beira do mundo, nesse bar, tem uma deusa. E a primeira coisa que ela vira pra ele e fala é que todos os mortais devem morrer. E aí ele fala assim: cara, eu quero a imortalidade, eu ainda busco a imortalidade mesmo assim. Aí ela fala assim: ok, então vai atrás de um cara chamado Utnapishtim. Eu pronunciei corretamente, eu tenho certeza disso. O último sobrevivente de um grande dilúvio.
E ele vai atrás do cara. O cara tá lá no mar, lá, tipo, esqueci o nome do mar agora. Ele vai lá. E esse cara, o último sobrevivente do Grande Dilúvio, vou descrever... Não tô brincando. Esse cara construiu um grande barco, colocou 2 animais de cada espécie. Não tô brincando. E colocou 2 animais de cada espécie e sobreviveu ao Grande Dilúvio. E ele foi transformado em imortal pelos deuses. E ele dá 2 formas de o Gilgamesh tentar ser imortal. E o Gilgamesh falha nas 2 formas. Eu não vou entrar em detalhes como é que ele falha. Tipo assim, é totalmente indiferente. Ele tenta ir lá, tenta conseguir uma planta de não sei o que, tenta vencer o sono. Ele falha nas 2 miseravelmente. E ele volta pra cidade. Depois de ter tentado a imortalidade. E só o ato de voltar pra casa e olhar a cidade de Uruk faz ele perceber o que realmente importa. Então ele abraça o conceito da mortalidade e volta pra Uruk pra ser um rei agora bom depois de ter feito as pazes com o fato de que ele vai morrer. Essa é a história de Gilgamesh. E o rei vilão lá de Uruk era quem? Era ele, o Gilgamesh. Ele próprio. O Gilgamesh era o cuzão. Era o comedor da mulher dos outros? Sim, exatamente. Pô! Eu tô com mixed feelings agora. Eu não tinha feito essa associação no começo. Eu achei que o Gilgamesh ia chegar e tirar esse cara. O Gilgamesh era esse cara. Era esse cara. Ele era esse cara. Ele não merecia imortalidade mesmo, não. Esse é o grande ato de Gilgamesh. É aquela história de que ele era um vilão e se tornou herói depois, né? Vamos deixar a nossa opinião do... Exato. É a primeira vez que esse arco acontece na história, inclusive. Que é aquele arco. Você é um vilão, você vai se descobrindo, você vira... É um arco meio Arlequina. Sabe? Ela era vilã, ela era sidekick do Coringa, só que na verdade ela começa a lidar com os problemas e ela vira pro outro lado ali. E hoje ela é encarada como uma heroína. Quase isso. Uma anti-heroína, talvez. Uma anti-heroína, mas uma heroína, de qualquer jeito. Boa. Eu vou deixar essa votação pro top ou no top do Gilgamesh, beleza? Tá. Beleza, a gente tem o Aquiles, clássico, acabei de falar, um grande herói grego. Certo. Eu tenho aqui um ponto que eu achei controverso, mas eu acho que é válido, que é a Joana d'Arc, a grande heroína da Igreja Católica. Boa. Beleza? O arco dela é bem legal também. Eu gosto do arco dela. O arco dela é basicamente, muito resumidamente... A Mulan francesa. A Mulan francesa, que Mulan está na minha lista. Muito obrigado pelo spoiler. Cara, basicamente ela tinha visões de algumas entidades específicas, Arcanjo Gabriel e uns caras aí. Não sei até que ponto é só a Igreja Católica adicionando ao lore dela, sabe? Tipo, caramba, porra. Joana d'Arc, vamos escrever isso aqui. Ela tinha várias visões. E aí, ela ajudou os franceses a se defenderem do domínio inglês em regiões específicas. Primeira batalha que ela conseguiu, assim, que foi, tipo, genial por causa da ajuda dela. Todo mundo, boa, Joana d'Arc. A mulher fez um erro, uma batalha que os caras perderam, tipo assim, porra, vamos queimar lá na fogueira. E aí queimaram a Joana d'Arc na fogueira. Tribunal de Inquisição, por mais que o nome pareça, investigou depois da morte da Joana d'Arc os fatos sobre ela e declarou ela inocente pelos crimes que ela foi acusada. Então, foi Maus aí da Igreja Católica. Pontos relevantes sobre o ato de heroísmo. Tem a criação do mito, da figura histórica que era Joana d'Arc. Tá aí uma coisa que eu não falei também. Os heróis, eles sempre são uma fotografia do tempo que eles vivem. Igual outro dia que a gente tava conversando sobre a ideia que as religiões também são assim. Por exemplo, o espiritismo, ele é muito a fotografia do momento que ele nasceu, né? Aquela fotografia ali daquele momento em que o Allan Kardec tava vivendo ali na França, né? Sim. Então, os heróis também tem meio que isso. A criação do mito é uma fotografia do tempo que ele foi criado. Entende? A Joana d'Arc é uma fotografia exatamente do momento em que a Igreja Católica e o mundo tava, especialmente a França, naquela época. Muito claro. Entendi. Contribuições atuais. Joana d'Arc ajudou basicamente a
as batalhas em que ela ajudou basicamente definiram as fronteiras atuais da França. É essa a ideia principal do que a Joana d'Arc contribuiu no ato de heroísmo dela. E não acho que era por glória. Tenho a ideia de que era mais por um altruísmo, mas isso na narrativa foi transformado mais naquele sentimento nacionalista. Sim. Sabe? Da França. Obviamente, né? Obviamente. Tipo assim, a ideia, tipo, ela era francesa, ela era patriota, ela era, tipo assim, sabe? Mas não lendo friamente, assim, as coisas, eu não vejo muito necessariamente patriotismo na personagem mesma, mas eu vejo que é uma construção um pouco feita depois, assim, sabe? Sim, sim. No storytelling, né? Como heroína nacional e tal. Exato, pra fazer sentido, né? Que esse é o papel também do herói, né? O herói, muitas vezes, ele não vem... A gente tá falando do herói já como persona, como a pessoa e os valores e os intuitos e objetivos dele. Mas, Exatamente. às vezes, o herói, ele é menos sobre a pessoa e mais sobre a história contada sobre ele para representar X ou Y. Exatamente. Então, muito rapidamente, eu queria dizer que a Joana d'Arc, ela é padroeira da França, dos mártires, dos cativos, da pessoa militar, das pessoas ridicularizadas por sua piedade, prisioneiros e soldados. Muito específico a parte das pessoas ridicularizadas por Sim. sua piedade. Não vou mentir, não. Me chamou a atenção. Não vou mentir, me chamou a atenção. Em quarto lugar, a gente tem o Ayrton Senna, que eu não vou elaborar. Cara, então é que tu tá indo pro outro lado do herói, entendeu? Tu tá me dizendo que o Ayrton Senna não é um super-herói? Pô, Tu vai falar isso em rede nacional, Marco? Não vou falar isso. É porque eu tava preparado pra entrar na discussão contigo. Se tu fosse herói, a cueca era por cima ou por baixo do colã? Era uma outra linha. Entendeu? Eu tinha planejado ir pra um outro caminho. Excelente. Eu vou me parecer muito fútil. Mas pronto, a figura... A figura do Ayrton Senna como herói, por exemplo, é muito, tipo, ele é um herói pelo que ele representou ali naquele lugar, entendeu? Certo. Mas assim, aí também a gente pode jogar sobre Ronaldinho Gaúcho ser um herói, entendeu? Sobre Ronaldo Fenômeno ser um herói. É uma grande discussão. A Copa 2002, conseguir a Copa... Pô, ele saiu daquele joelho. Quem nunca viu aquele comercial e se emocionou com Sou brasileiro e não desisto nunca? Total. Tá ligado? Do bordão. Ronaldo estourando os dois joelhos e, pô... Aquilo ali é o arco do herói, pô. Ele Faz começa, sentido. vai bem, quebra os dois joelhos, estoura os dois joelhos, volta, consegue ganhar a Copa do Mundo pro Brasil como o melhor jogador do mundo. Pô, artilheiro da Copa. Incrível. Eu não tenho o que discordar. Eu acho que faz sentido. E acho que ainda ganharia com mais... como é que eu digo? Mais ênfase se ele tivesse usado a cueca por cima do calção. Mas isso é outra discussão. Exatamente. Eu acho que um herói ele tem que ter uma característica física que seria ridículo em todas as outras pessoas, Uhum. mas como ele é o herói, nele dá uma noção de único, sabe? Uhum. No caso do Ronaldo foi aquela franjinha na cabeça, parece, sabe? Aquele cortinho de pentelho aqui na testa. É verdade. No caso dele foi isso. Bom ponto. O Gilgamesh era o nome dele. Exatamente. E o Aquiles, ele parecia uma menina. O Aquiles era... O fato que ele era o Brad Pitt, eu acho que já é a coisa única. Não. Ele realmente parecia uma menina. Meio forte, mas uma menina. Sim. Tem esse... Tem. Eu vou abrir um pequeno parênteses pra falar sobre isso do Aquiles. A mãe dele não queria que ele fosse pra guerra de Troia. Ela sabia que... Tava se ele rolando fosse, a guerra. todo mundo sabia que tava, tipo, os preparativos pra guerra. Mas ela sabia que se ele fosse, ele ia ter honra e glória. Mas ela era uma deusa, né? Então ela sabia coisas, assim. E ela sabia que se ele fosse, ele também não ia voltar vivo. Ela sabia disso, ela sabia dessa informação. Então ela colocou ele pra se esconder numa ilha, que eu não vou lembrar o nome da ilha agora. É uma ilha de... acho que de algum deus ou deusa habita naquela ilha e só tem mulheres na ilha. Uma Amazonas, mulheres. as Ilhas das Amazonas. Mais ou menos, não são necessariamente mulheres guerreiras, é tipo assim, mais quase ninfas, assim, digamos, sabe? Tipo, é uma ilha assim. E aí ela falou assim: cara, eu vou vestir o Aquiles aqui de menina. Ninguém vai reparar, porque, tipo assim,
pô, ele tem rosto angelical, tá ligado? Ninguém vai reparar que ele é um homem. Ele é uma menina meio forte, assim, porque ele já era, tipo assim, ele tinha 16 anos, já tava, tipo, meio fortinho. Lembrando, Guerra de Troia durou tempo pra cacete, acho que são pelo menos uns 10 anos, eu acho. Então, ele tinha 16 quando tava esses preparativos pra guerra. E aí quem surge lá na ilha procurando Aquiles, sabendo que Aquiles era um grande guerreiro? Ulisses. Ulisses chega lá na ilha, vocês viram uma pessoa do característica X, Y, Z? Aí todo mundo, não sabemos onde tá, não sei o quê. Aí o Aquiles fica assim, não sei não, aquela menina ali tá meio estranha. E aí ele volta e ele traz um monte de, tipo assim, tesouros, tipo assim, de coisa pra pentear cabelo, espelhos, não sei o quê, e uma espada. E ele coloca assim tudo assim, ó, coloca assim na ilha, tipo assim, galera, trouxe isso aqui pra vocês. Aí todas as mulheres, tipo assim, nossa, que da hora, não sei o que, cada uma, não sei o que. E uma delas falou assim, oh meu Deus, uma espada enorme! Aí o Ulisses, aquele ali é o Aquiles. Eu sei o que um homem de 15 anos não vai conseguir se resistir. Ele vai olhar, ele não vai conseguir resistir a uma espada. Ele vai dizer, uau, uma espada. Gente, eu não sei explicar, mas eu consigo ter muita empatia por essa história. Eu sei exatamente. Com certeza. Bro, a quantidade de gente que posta na internet falando assim, cara, esses dias eu achei um graveto, mas não era qualquer graveto, era um graveto muito maneiro. E tipo assim, toda vez que eu mostro isso pra Di, ela nunca entende a ideia do graveto. Mas todo homem entende a ideia do graveto, tá ligado? Hello, Stick Nation. Stick Nation, exato. Já existe 1 milhão de gente fazendo stand-up sobre isso. Tipo assim, cara, vocês sabem a parada do graveto? Tipo assim, ninguém entende, mas é uma parada inexplicável. Todo homem acha maneiro um graveto. É tipo, imagina, uns que parecem um negócio tipo meio Gandalf, assim, imagina um cajado, assim, sabe? Não, vou ser bem sério, assim, talvez eu esteja errado, e claro que vai ter exceção, vai ter Tiago, tá ligado? De não sei onde que vai falar que não, com ele não é assim. Mas Exato. assim, o grosso. 80% dos homens ao redor do mundo, não importa a idade, iam gostar de ganhar uma espada. 100%. Se você dissesse, quer uma espada, eu ia dizer, quero uma espada. Pra quê? Não, eu só quero a espada. Exato. Eu só quero a espada. Eu queria uma espada. Exatamente. Eu vou colocar na descrição. Vou procurar, mas já faz um tempo que eu já vi essa pintura. Mas existe uma pintura desse momento. Das mulheres todas olhando os tesouros e o Aquiles. Oh my God! Sabe? Uma espada, foda, uma espada. Tipo assim, é claramente uma mulher, tipo, foi pintado como uma mulher, mas é porque o Aquiles parecia uma mulher. Então é uma mulher olhando assim pra espada fazendo assim. Sabe? E é assim que o Ulisses encontrou o Aquiles e convenceu ele a ir pra guerra. Ótimo, muito bom. Muito bom. Infelizmente, essa parte não está no filme. Crítica minha ao filme Troia. Eu não nem sabia dessa história, não vou mentir. É muito bom. Tem muita história. Na Guerra de Troia são muitos anos de guerra, então tem muitas histórias. Eu vou trazer aqui também a Mulan, né, que é o A Mulan ou Fa Mulan, dependendo de qual corrente do idioma você traz, né? Tipo, eu sei que tem um problema de transliteração. Eu não sei se o idioma original era em cantonês, não tenho certeza. Eu tentei pesquisar isso. Mas aparentemente o que a gente tem sobre Mulan é uma história. Ela existiu? A gente não sabe. A gente não sabe se ela existiu. Mas era um conjunto de cantos sobre a história dessa mulher, que foi pra guerra no lugar do pai. Esses cantos, os originais, assim, sobre eles meio que se perderam com o tempo. Mas existia um poema que contava essa mesma história, só que a gente sabe que esse poema veio depois. Então, não se sabe quantos por cento desse poema remetem aos cantos originais da história da Mulan. Beleza? É a história mais ou menos que a gente vê no filme, só que tirando o dragão Ed Murphy e algumas coisas. A melhor parte. O Mushu, pra mim, é um dos personagens favoritos do universo do cinema mundial. Vergonha pra tu, vergonha pra tua vaca. Eu adoro. E o dublado dele é maravilhoso. Exato. Porque é o Ed Murphy mesmo assim, né? Porque, tipo assim, esse cara só dubla o Ed Murphy praticamente.
Exato. Tipo, ele já tem a personalidade. Não, só dubla o Ed Murphy, não. Mas ele dubla o Ed Murphy sempre, praticamente, e aí ele tem a personalidade já. Então, tipo assim, a voz dele também é o burro do Shrek, que também é o Ed Murphy, tá ligado? Então é só também é um puta personagem. Também é um puta personagem. Então, qual é a ideia? No poema, e esse poema é bem curto, ele tá disponível na página do Wikipedia sobre Mulan. É muito legal. A ideia inicial Mulan leu os 12 pergaminhos que dizem os requisitos dos homens que vão pra batalha, que tá acontecendo contra os Hunos. Os Hunos. Obrigado. E nos requisitos dos 12 pergaminhos, o pai dela se encaixa em todas. Tipo assim, o pai dela se encaixa em todas essas hipóteses. Tipo assim, todos os homens da idade tal, até da idade tal, todos os homens, não sei o que mais velhos, enfim, ele se encaixa em todos os requisitos. Ela sabe que o pai dela vai pra guerra. E ela fala assim, meu pai não tem filho crescido, Mulan não tem irmão mais velho. E aí ela vai comprar uma sela e um cavalo e vai se juntar ao exército, no lugar do pai dela. Ela vai, tipo assim, em mercados diferentes comprar o corcel e a sela, se despede da família e vai pra guerra. Ela fica 12 anos na guerra. E quando ela volta, ela é condecorada pelo mais alto cargo, pelo imperador. Subtende-se, na minha opinião, que isso é o cargo de general, que é o maior cargo possível. Ela volta... O equivalente, sim. Ou equivalente. Ela volta... Ela encontra a irmã mais velha, o irmãozinho que era criança agora já é grande, né? Ele vai fazer comida, assim, pra receber ela de volta. E por muito tempo, depois de ela ter se vestido de homem, ela se veste novamente pela primeira vez como mulher. E todos os companheiros que acompanharam ela nesses 12 anos, que não sabiam que ela era uma mulher, acham estranho ver, tipo assim, ela ser uma pessoa tão graciosa e voltar, sabe? Tipo, pra esse arquétipo feminino que ninguém tava acostumado. Sim. Que ela deve ter matado gente até umas horas. Total. E ela, tipo assim, ela era impressionante, sabe? Tipo, é uma das críticas, inclusive, ao filme da Disney. Porque o filme da Disney é top, verdade, é feito por Asian Americans, né? Tipo assim, trabalhando um pouco a mistura da cultura americana com a história original de Mulan. Mas uma das críticas é que a história de Mulan não é sobre uma mulher que se veste de homem e que ajuda um cara foda a vencer uma guerra, que é o cara lá, o brother lá, o comandante. Entendi. A história de Mulan é sobre uma mulher foda que se torna um general. Entende? Essa é a história original dos poemas e dos cantos. E aí, o último verso é engraçado, aqui, tipo assim... Eu vou ler pra vocês o último verso do poema, que é... Por 12 anos, lutamos como camaradas. A Mulan que conhecemos não era uma mulher graciosa. Dizem que conhecemos uma lebre, segurando-a pelas orelhas. Há sinais para distinguirmos. Suspenso no ar, o macho chutará e se debaterá, enquanto que as fêmeas ficarão paradas com os olhos a lacrimejar. Mas se ambos estão no chão, a pular em liberdade singela, quem será tão sábio para dizer se é lebre, é ele ou ela? Sabe? Sim. A ideia de que, tipo assim, a Mulan, fora daquele contexto, como é que você consegue dizer que uma pessoa aparentemente tão simples é capaz de feitos tão grandiosos se colocada sob pressão? Sabe? Você não tem como distinguir. Você não é sábio o suficiente pra distinguir se qualquer pessoa colocada na situação certa é capaz de feitos grandiosos. Essa é a ideia que o poema traz no final. Qualquer um é capaz de feitos grandiosos. Colocado assim sobre essa perspectiva. Ensinamento oriental aqui. Exatamente. Fazer até aquela piadinha xenofóbica aqui. Após esse poema faz... Eles usam muito o estereótipo nos filmes. Eu acho... Eu gostava muito de Mulan. Boa. Eu também. Pra mim era um dos meus filmes favoritos. Sobre, tipo assim... filmes favoritos, assim, de desenho, assim, da Disney, sabe? Ele já é um pouco... Como é que eu posso dizer? Ele já entrando na era moderna dos desenhos da Disney, mas era uma parada que eu gostava bastante. Eu gostava. Eu acho que, assim, os meus desenhos favoritos da Disney eram Mulan, Hércules. Tinha um que não era nem da Disney, nem da Pixar, que eu gostava muito, que era a Anastácia. Excelente. Anastácia. Era bom pra caramba também. Que é o Anastácia, a herdeira do trono soviético, né? Atenção, seu Marco Túlio!
Olha o comunista aí. Ó, eu vou trazer o último da minha lista aqui, que é Beowulf. Ah, o Beowulf. Teve um filme lá que é com CGI. Exato, exatamente. Vou trazer uma introdução aqui ao Beowulf. Beowulf, primeiro. Wolf é lobo, né? E Bew é basicamente abelha. E abelha-lobo é basicamente como se fosse uma tradução meio que caçador de abelhas, que basicamente no sueco antigo significa urso. Ok. Faz sentido, né? Faz. Faz sentido, né? Pensando assim, sim. Boa. O Beowulf, ele é um grande poema anglo-saxão, contando a história de um guerreiro geatês, que é onde é a atual Suécia. A ideia é que esse cara, assim como o filme mostra, é tipo um cara de grandes feitos, assim, é absurdo, assim, ele viaja por aí, mata uns monstros e não sei o que. E a história principal fala sobre o rei Hrothgar, que tem um grande salão, né, é um rei dinamarquês, tem um grande salão e tal. Quando ele instala esse salão pra, tipo, em Vikings, assim, sabe, que tem aquela parte principal onde a galera fica bebendo e não sei o que, sabe, tipo, aquele... Sim. Ele instala esse grande salão depois de ter dominado um território específico. Só que, nas redondezas, existe esse gigante. E ele é um monstro. Eu vi um vídeo contando a história do Beowulf que conta isso de um jeito muito maneiro. Que é tipo, quando os caras instalam, eles começam a fazer festa todo dia. E aí, tipo assim, ele faz a animação do sabe? E o monstro fica puto, com razão, né? Vamos dar razão pro monstro aqui. O monstro fica puto. Ele decide resolver problema de barulho de vizinhos como qualquer pessoa sensata, que é assassinatos. Então ele entra no salão, mata uma galera e volta pra dormir. Os caras continuaram com essa ideia por mais ou menos umas 10 noites, porque a primeira noite não foi o suficiente pra traumatizar eles. Então, 10 noites com todo mundo morrendo todo dia, o rei pensou, tá na hora de eu resolver isso. Ninguém quis abaixar o volume. Ninguém quis abaixar o volume. Aquele clássico negócio, chega na casa do vizinho, aí você bate na porta da casa do vizinho, você pede pra baixar, ele abaixa, aí você desce, quando tá lá embaixo de novo, daqui a pouco você percebe que alguém na festa aumentou de novo o volume, tá ligado? Exato. O barulho voltou. Exatamente. E aí, ele chama o Beowulf, aí o Beowulf chega lá e fala, não sei o que e tal, vamos aqui começar a festa, e o Beowulf tá lá, contando os feitos dele, não sei o que, e ele pensa assim, o monstro, esse gigante não é um grande guerreiro, porque ele não usa espada, não usa nada, então eu também não vou usar nada. Então ele tira as espadas, tira o negócio, né? Na animação aparece até que ele, tipo assim, ele fica nu, né? Tipo assim, pra matar o monstro. E o monstro aparece eventualmente. O Beowulf consegue arrancar o braço dele, né? O monstro vai embora, né? Sem braço. Sem braço, né? Fugindo disso. E se ele já não usava a arma, agora ele não vai conseguir usar mais. Exatamente. E o monstro foge e a mãe dele... O monstro se chama Grendel. Esqueci de mencionar isso. E a mãe do Grendel, ela tentando trazer vingança, ela chega acho que na própria coisa e mata também uma galera. Mas não no mesmo dia. Então, qual é a solução? Mandar o Beowulf pra matar a mãe do Grendel. Sabe um negócio assim? Só um adendo. Já é a segunda história que a mãe do monstro se envolve demais nela. É real. Olha aí, ó. Não é? Às vezes você tem que deixar... tem que arcar com as consequências do filho mesmo, gente. Às vezes a decisão dele você tem que deixar. É isso aí. Mas... Quem vai dizer, né? Que mãe é mãe, né? É isso. É o que eu tava pensando também. E aí mandam o Beowulf lá pro Lago dos Monstros pra matar a mãe do Grendel. E o Beowulf vai lá, nada até o fundo. Aparentemente ele é o Beowulf, né? Ele consegue nadar até o fundo do lago. A mãe do Grendel faz uma emboscada, puxa ele pra dentro da caverna. Eles têm uma briga lá qualquer, nenhuma das armas do Beowulf funcionam. Debaixo d'água? Não, ele é puxado pra dentro de uma caverna subaquática, então... Ah, tá. Né? Tem um mínimo de oxigênio ali. Teoricamente, né? Faz parte da história do Skyrim. Isso é toda uma fase do Skyrim, pra quem não percebeu ainda. E aí, puxa pra ele pra dentro de uma caverna subaquática, né? E tem lá a briga deles. Ele pega uma espada que tá lá no local
E essa espada, aparentemente... Convenientemente... Aparentemente, ela guarda... A mãe do Grendel guardava tesouros lá naquele local. E um desses tesouros é uma espada mágica. Beleza? Certo. Essa espada mágica mata a mãe do Grendel. E ele consegue, tipo assim, levar o... Ele mata a mãe e mata lá o Grendel e leva a cabeça do Grendel pra galera. Ele tem lá o retorno e todo mundo fica feliz. O Beowulf matou o bichão. Beowulf volta pra sua cidade natal, onde acontecem algumas coisas e ele eventualmente se torna rei. Fica tranquilaço por 50 anos. Beleza? Beowulf se torna um idoso. Beleza? Certo. Agora vem a melhor parte, na minha opinião. Pode não ser a melhor parte da história, mas é a melhor parte, na minha opinião. Agora entra a história do Hobbit. Beleza? Não. Entra a história do Hobbit. Não, aí me perdeu. Eu perdi alguma parte aí no meio. Não, vai acontecer agora. Entra o plot principal do Hobbit agora. Beowulf voltou pra lá e virou rei, certo? Certo. Ele é o Sauron. Não, calma aí. O Hobbit, não o Senhor dos Anéis. Um dia, um ladrão entra numa caverna que tem um dragão dormindo num tesouro. E ele rouba uma taça. E este dragão acorda e decide tacar fogo na cidade. Porque tá atrás da taça. Porque tá atrás do ladrão, na verdade. Ele descobriu que se ele matar todo mundo da cidade, provavelmente ele mata o ladrão também. Errado não tá. Vão enfrentar o dragão. Beowulf, idoso, coloca a armadura lá. Vamos enfrentar o dragão. E aí eles vão lá e brigam com... Todo mundo vai embora, menos um cara. E aí vai ele e o Beowulf matar o dragão. O dragão morde o Beowulf no pescoço. E é só uma chance pro Beowulf usar a adaga e conseguir matar o dragão de perto. O Beowulf é muito badass. Nossa senhora, esse dragão era pequenininho, pô. Era não. Porque quando eu imagino um dragão clássico, ele não morde um pescoço. Pois é, né? Morde um pescoço que nem ele dá só uma beliscadinha assim. É uma beliscadinha. Porque senão ele já levou uma cabeça. A não ser que o Beowulf tivesse uma cabeça muito grande. O Beowulf era o Beowulf, né? Talvez o dragão tivesse se sentido intimidado. Beowulf não morreu dos sangramentos, ironicamente, mas do envenenamento causado pelo dragão. Que o dragão era venenoso também. Exatamente. Não era um dragão, não. Era um lagarto grande. Devia ser um lagarto grande, um dragão de Komodo. Ou ele pode devia ser ter que lutado contra o dragão de Komodo. O episódio de dragões a gente menciona como dragões mudam muito ao longo da história, né? Talvez esse dragão seja mais aquele estilo meio cobra que a gente tinha falado no episódio de dragões. Pode ser uma sucuri. Pode ser uma sucuri gigante. E aí... Por que eu digo que é a história do Hobbit? Porque ao longo dessa história, 12 ou 13 pessoas, mais o ladrão, entram no covil do dragão. No final dessa história acontece esse conflito e o rei, que é o Beowulf, morre. Esse esqueleto é basicamente a história do Hobbit. É isso que acontece no Hobbit. Sim, é verdade. Né? O Smaug? Exatamente. Bom, essa é a história de Beowulf no geral. Eu tenho só uma pequena curiosidade pra falar sobre a espada que ele achou lá pra matar a mãe do Grendel. Que na história do Beowulf, mencionam que ela é feita de aço de damasco. E o aço de damasco é uma parada muito curiosa, que a gente não sabe até hoje como é que é feito, mas ele existe. Porque a gente tem espadas e adagas feitas de aço de damasco, que é um aço sírio. É uma técnica que ninguém sabe como é que foi feito. Já fizeram vários estudos, tem um estudo de 2006 mostrando que tem nanotubos de carbono na espada, que é uma tecnologia super avançada, e ninguém faz ideia como é que se faz esse metal. Até hoje. E a aparência dele é muito mágica. É tipo assim, ele tem uma parada meio sobrenatural. É quase como se fosse... Cara, eu tô vendo aqui, velho. Ele tem uma aparência sobrenatural. E aí o pessoal fazia umas artes, umas runas nele, assim. É um negócio meio mágico mesmo. Pô, tem umas texturas, que negócio bonito, Paulo. Eu quero essa espada daqui. Não é? Voltando no assunto, se perguntasse de você. já vou avisando, porque amanhã é meu aniversário. Excelente. Amanhã é meu aniversário. É verdade, Hoje, dia 24 de março, amanhã eu faço 32 aninhos. E, Gabriela, se você ainda não comprou uma espada pra mim, você tem até sexta-feira. Excelente. De aço de damasco seria muito legal, mas pode ser caro. Deve ser caro, porque se a gente não sabe como é feito, então tudo o aço de damasco que tem é o que foi feito naquela época, né? Quanto é uma espada? Cara, eu tô procurando espada pra vender em Lisboa. Temos uma katana por 50 euros.
Não é uma katana, né? Não é original também. Eu também não preciso que seja feito pelo ferreiro, um samurai, não. Mas tem umas aqui, ó. Damascus Sword Vikings. Tem uma réplica aqui, é 44 euros uma espada. Gostei. Conta como... Claro que conta como arma branca, mas eu preciso de licença pra ter uma espada? Não. Eu posso só ter uma espada? Pode, ela só não precisa... Ela só não pode ser... Só não pode ter fio. Mas ela não é elétrica, não. Ela não precisa de fio. Se tu tá pensando em sabres de luz, eu tava querendo outra coisa. Era mais antigo. Tu sabe que eu tô falando do fio... Não pode ser amolada. Sabe, né? Ah, ela não pode ser amolada, tá. Chama Exato. fio, é? É, o fio da espada. Não pode ter fio. Ó, do meu lado, esses foram os heróis que eu trouxe. Eu tenho ainda algumas pequenas contribuições que, se der tempo, eu trago. Eu acho que a gente poderia fazer um outro episódio depois sobre o super-herói de Colan. É? Um parte 2? É. E a gente espera um pouquinho e a gente mete uns super-heróis. Hoje é só heróis. Boa. Eu acho que vai fazer mais sentido. Entendi. Então eu vou finalizar então tocando no assunto que tu trouxe, trazendo o último tópico, que é definitivamente martelando o último prego no caixão, que se chama "Esse episódio é pra gente, não pros ouvintes". Beleza? Certo, vá. Fiquei ansioso, vai. Que é... Eu falei, né, que o primeiro herói o primeiro super-herói é o Superman, certo? Certo. Que ele foi realmente, cronologicamente, ele foi o primeiro desses super que nasceram. E eu sempre me questionei sobre como isso é meio que um sintoma que é algo da sociedade, né? Tipo, é um sintoma do que a gente tá vivendo. Não é mais uma característica, é um sintoma, como se fosse uma doença mesmo. Tem alguma doença na sociedade e a criação de super seres é um sintoma. Então eu decidi, Marco, fazer um paralelo entre o Super-Homem de Nietzsche e o Super-Homem da DC Comics. Eu não sabia nem que o Nietzsche tinha um super-homem. Tem o Super-Homem. Eu vou trazer pra você... Que merda. Eu vou trazer pra você o Super-Homem de Nietzsche e comparar com o Super-Homem da DC. Vem comigo. Vamos lá. Vai, vamos lá, vamos junto. Vamos lá. Nietzsche tem um conceito de super-homem, que é um conceito filosófico de que o ser humano, a partir do seu impulso próprio e com a sua vontade de fazer isso, consegue rejeitar a moral herdada pela sociedade e criar valores novos e criar cultura nova de algo melhor. Ele consegue recusar as limitações impostas pelo rebanho que foi a humanidade. Essa é a ideia filosófica do super-homem. Ele quebra as barreiras sociais. Exato. Tipo assim, pensa assim, pra você ser um homem, pra você ser um ser humano, você necessariamente é um aspecto social, né? O ser humano criado no meio de uma floresta, sem contato com nenhum outro tipo de comunidade, ele não é exatamente um ser humano. O desenvolvimento dele não vai ser igual, certo? Mas mesmo assim, certo. Mesmo a sociedade criando o que a gente chama de homens, ou seres humanos, né? Super-homem é só porque é traduzido do alemão, né? Então, criando o ser humano, ele cria um ser humano limitado, né? Às vezes a própria sociedade é um pouco doente. Pro Nietzsche, você consegue superar esses valores com o Übermensch, né? Que é o super-homem. Esse conceito foi depois usado pelo nazismo para vários tipos de narrativas. Obviamente, tirando tudo que o nazismo não queria dessa narrativa e só usando as partes que valorizavam a narrativa dele. Mas isso tem muito a ver porque os descendentes do Nietzsche eram nazistas. Então tem um pouco disso também. O Nietzsche próprio não viveu essa época, né? Então, tanto faz. Sim. Inclusive foi quando os nazistas fizeram isso que criaram o Caveira Vermelha. Exatamente. Foi com base nesse livro aí. Exatamente. Muito obrigado. O objetivo existencial é a ideia de que, tipo assim, essa transformação íntima consegue transformar radicalmente o ser humano. Beleza? A reinvenção pessoal dele. E o ser humano consegue viver de uma forma mais autêntica. Você só, tipo assim, olhar internamente pra você e perceber quem é você. Quem é esse super-homem. Quem é o Marco de verdade,
se ele pudesse só se libertar das amarras sociais, se libertar da cultura que foi imposta, sabe? Tipo assim, durante toda essa tua vida até aqui, pra se tornar alguém, o autêntico, o super Marco, basicamente. Entende? Eu seria um problema para o resto da sociedade. Esse é o problema da sociedade. Super-Homem da DC tem uma origem ficcional e cultural, claramente. E ele é basicamente um ser de poder incomparável que veio de Krypton. E ele foi colocado na Terra porque Krypton deixou de existir, certo? Certo. Ele, dentre as várias características dele, o Clark Kent tem um senso moral inabalável. Beleza? E ele basicamente usa todos esses poderes, inclusive o senso moral dele, pra ajudar a humanidade. A ideia é que o Super-Homem da DC Comics, ele representa esperança pra humanidade. Certo. Jor-El. O Kal-El. Jor-El é o pai dele. É. E a ideia, isso é muito curioso, a ideia é que várias das histórias do Super-Homem parecem flertar um pouco com as ideias do cristianismo. Tipo assim, porque em algumas histórias ele é retratado um pouco como salvador, mas eu, na minha visão, e eu já tinha lido sobre isso também, que pra mim a história do Kal-El é muito mais parecida com a história de Moisés do que sobre a história de Jesus, no caso. Tipo assim, a ideia é que o Kal-El, ele é o cara que vai guiar a humanidade num caminho específico. Ele foi colocado numa cesta e colocado jogado, no rio. Colocado no rio, criado por outros, e agora ele tem que guiar a galera pra um caminho melhor. Essa é a ideia. Faz sentido. Entendeu? E assim como Moisés teve problemas com o careca poderoso. Exatamente. Muito rico. Com o Império, inclusive. Exatamente. E aí, a ideia é o seguinte. E aí que começa a ficar complicado, porque pro Nietzsche, o Super-Homem é uma questão de mudança interna. Eu vou transformar a humanidade deixando cada ser humano se libertar e ser o seu eu mais autêntico. Enquanto que o Super-Homem da DC é sobre o salvador externo. É uma resposta da humanidade pra falar assim, eu não preciso trabalhar nas instituições democráticas, eu não preciso trabalhar na melhoria de vida de nós próprios, eu não preciso fazer o esforço pra melhorar o mundo em que eu tô, porque existe um ser que voa e ele vai resolver isso. Provavelmente, em algum momento. Entende? Entende? Mais ou menos, sim. É como se fosse... O Super-Homem da DC é uma muleta da humanidade pra não melhorar. Embora ele represente realmente esperança. Tipo, faz sentido. Essas duas coisas não se excluem, sabe? Essas duas coisas não se excluem. É porque eu acho que o efeito dele é diferente, assim. Eu entendo o que tu tá falando, eu acho que o que o Super-Homem representa para a sociedade lá de Metrópolis, por exemplo. Uhum. Mas, assim, quando você lê o quadrinho, a tua vontade é de viver em Metrópolis, onde tem um Super-Homem, ou de ser o Super-Homem? Uhum. Tipo assim, acho que apesar do cenário dentro dos quadrinhos foi essa lógica de Salvador, eu acho que pra fora do quadrinho ele meio que tenta inspirar as pessoas a serem um pouco feito Super-Homem. Faz sentido. E não que eles tenham a fé na existência de um possível Super-Homem. Entendeu? A mensagem acho que é diferente do cenário que é construído dentro. Sim, porém é mais no sentido de... a gente escreve muito próximo do que a gente vive, certo? Não é coincidência que figuras messiânicas tenham muito poder. Porque a sociedade não quer pensar de verdade sobre os problemas. Por exemplo, aquecimento global. A gente não quer pensar qual é a solução real sobre o aquecimento global. O que a gente quer é que alguém traga a solução e resolva. E essa figura é uma figura messiânica. É por isso que, tipo assim, qualquer figura que se destaca trazendo uma solução muito fácil ou muito menos complicada do que as soluções normalmente são, elas ganham muito poder. O Elon Musk é um deles, por exemplo. O Elon Musk traz várias soluções merdas para problemas complexos porque ele se trata como uma figura messiânica. Então, tipo assim, eu sei que tu tá dizendo que a figura do Superman fora dos quadrinhos, ela é inspiradora, e é mesmo. Essa figura consegue coexistir com a ideia de que... Mas eu também consigo ver na história do Superman que a gente vai deixar essa muleta existir
e não vai se preocupar de verdade sobre... E se cada um de nós tivesse a capacidade de mudar internamente e ser a melhor versão de mim próprio? Por exemplo, eu poderia, Paulo, é uma coisa que eu tenho que melhorar, eu tenho que melhorar a minha capacidade de fazer estudo sobre política e sobre os candidatos que eu pretendo votar. Não só na época das eleições, mas durante todo o período da legislatura. Porque eu quero acompanhar o trabalho de políticos e eu quero ser capaz de cobrar. Segundo ponto, também relacionado a isso. Eu quero ser capaz de me questionar o que falta na minha comunidade. Quais são os problemas que eu quero focar minha energia e quem sabe até contribuir ativamente, de realmente sair, fazer trabalho voluntário e ter consciência de verdade sobre o que eu quero mudar no mundo. Não no mundo, externamente, muito etéreo. Não. O que eu quero? Eu quero que o local onde eu moro seja, por exemplo, mais limpo. O que eu posso fazer para deixar mais limpo? Eu posso eu próprio limpar? Eu posso entrar em contato com as prefeituras? Eu posso... Entende? Sim. As pessoas não querem colocar a mão no volante e falar assim, agora eu vou ser melhor do que eu fui. É quase a ideia do Superman de Nietzsche. Por mais inconveniente que às vezes seja, inclusive. Exato. Então é muito curioso que essas duas ideias têm o mesmo nome, o Super-Homem do Nietzsche e o Super-Homem da DC, quando as duas coisas promovem coisas diametralmente opostas, mas as duas querem a melhoria de alguma coisa. Mas uma coloca a responsabilidade num ser externo, que é o guia, e alguns colocam e o outro coloca a responsabilidade no ser interno. Eu tenho que fazer esse trabalho. E é muito curioso que o Superman seja inspirado na história de Moisés, porque foi justamente aí na história de Moisés que as coisas começaram a dar errado. Que quando ele conseguiu libertar o povo, a galera começou a cobrar dele. Não era tu o salvador da gente? E ele ficou cara, eu sou só um ser humano. E aí eles ficaram perdidos no deserto e o resto todo mundo aí sabe a história religiosa sobre isso. Mas é muito curioso, porque a história do Superman também tem essa parada. Não. Eu gostei. Inclusive, tu mencionou um negócio que eu acho que eu já até falei aqui, sobre essa questão de você querer que seja melhor as coisas, mas você não quer chegar lá e fazer. Você quer que alguém faça. E não só numa figura messiânica, como eu acho que a sociedade como um todo joga essa responsabilidade sempre em outra pessoa. Não necessariamente um salvador. Claro que acontece essa questão do salvador e a gente pode ver na política atual essa imagem sendo vendida de jeitos absurdos, cada vez mais. Mas eu acho que, por exemplo, em Recife tem muito essa questão, sabe? Transporte público. O trânsito é muita merda, sabe? Porque o transporte público é muito ruim. O trânsito é muito ruim porque todo mundo usa carro porque o transporte público é muito ruim. E aí você faz, beleza, tu queria um transporte público bom. Aí tu vai usar se for bom. Não. Se for bom, a galera vai usar e eu posso usar meu carro sem trânsito. Exato. Esse cara não quer um ônibus bom pra ele andar de ônibus. Esse cara quer um ônibus bom pra que as pessoas parem de usar carro, pra irem andar nesse ônibus e ele, a estrela, vai poder continuar usando o carro. Exato. Existe esse negócio, eu critico, o problema correto, o problema é o transporte público, mas a questão é tu vai usar, porque o transporte público muitas vezes tá melhorando e tá cada vez melhor, só que não existe um retrato. Em Recife, por exemplo, a gente viu um negócio que pra mim foi muito sensível. Você fecharam o centro da cidade pra... Os carros só andavam 30 km por hora, alguma coisa assim, tá ligado? E fecharam várias ruas. Chegava um ponto de que era melhor usar o transporte público. E na hora que você começou a usar mais o transporte público, hoje houve uma pressão para maior segurança no transporte público. E aí vira um ciclo positivo, sabe? De que as pessoas usam mais e aí vai ficando melhor e existe pressão. Só que ninguém quer ser essa primeira pessoa. Ninguém quer... Existe sempre uma responsabilidade jogada pro outro. Alguém deveria fazer isso. Alguém deveria resolver esse problema. E nunca é você. Real. Exato. Interessante. E isso, não é coincidência que o Super-Homem da DC é uma criação moderna. Muito, muito clara, assim. Porque tá aí uma coisa que a gente pode também discutir no episódio de super-heróis, é que os heróis anteriores, eles eram coisas muito pontuais. Era alguém vai lá e resolve um problema dali. A ideia que a gente tem do Super-Homem da DC pra cá é que, agora ele resolveu todos os nossos problemas. Sempre que você tiver um problema, você pode chamar ele. Exato. Entendi. E isso nunca acontecia com os heróis do passado. Essa é uma solução moderna. E é isso que a gente vê em Recife, que a gente vê em Manaus, que a gente vê provavelmente nos Estados Unidos, onde o Super-Homem foi criado. É uma característica humana moderna.
É por isso que a gente tá criando narrativas onde a gente tá colocando a responsabilidade, o accountability, né, em uma terceira pessoa. Tipo assim, agora eu não preciso mais me preocupar sobre transporte público, porque os outros vão usar e não eu. Eu só quero que seja melhor. Como? Não sei. Alguém vai cuidar disso. Eu acho que é o conceito série, sabe? Eu acho que o quadrinho trouxe esse conceito série. Você tinha livros antigamente que ele tinha uma história. Tipo Lusíadas. O Lusíadas é uma epopeia. Uhum. E aí, mas acontece e termina, Uhum. sabe? E aí você começa, principalmente acho que no século XIX ali, século XIX pra XX já, séries de livros, sabe assim? Por exemplo, o Sherlock Holmes, ele é tipo esse herói que resolve vários problemas. É. Aquele personagem, Mesmo o ele sendo uma Poirot, série, Poirot. mesmo ele sendo, desculpa de interromper, o Poirot da Agatha Christie também, né? É. Mesmo os dois sendo séries de livros, eu não vejo essa característica de, tipo assim, uma ferramenta que vai caber em tudo. Tipo assim, eles estão ali resolvendo muito localmente os problemas, e eles são bem modernos já. Então, eu acho que talvez você não veja isso, mas eu vejo que esse é o degrau do meio. Entendi. Entre um e outro, sabe? Não foi de uma vez, saiu do Aquiles e foi direto pro Super-Homem. Exato. Entendi. Tipo, Foram vários degrauzinhos e... Ok, pronto. Antigamente era pontual porque você contava a história e terminava a história do cara ali. Sabe? Tipo assim, a própria história do Ulisses, Odisseia, ele tem várias e várias e várias aventuras, mas é um livro. Entendeu? E aí você começa esse processo de você, na verdade, tem um personagem que vive vários livros, e aí ele já começa, eu acho que é o primeiro passo nesse caminho de eu tenho um herói que sempre resolve tais casos. E aí eu tenho vários livros de um só. E aí vem o quadrinho onde você fala sobre vários crimes, e aí começa, assim, você pode culminar na lógica CSI de hoje. Sabe que o House, que todo negócio tem um caso, tem a história por trás que corre do personagem, mas na verdade cada episódio é um caso diferente. Ele resolve qualquer coisa do mundo, você pode resolver pra ele. Naquela historinha do ciclo do herói, né? Cada história nova, cada episódio da série é uma nova chamada pra aventura. É uma nova chamada pra aventura. Sempre. Sim. Exato. Eles pegaram esse capítulo e publicaram como livro individual. Cada capítulo dessa. Tipo, a história do Gilgamesh seria claramente uma linha de aventuras, entendeu? Sim. Seria... Se a J.K. Rowling tivesse escrevendo Gilgamesh, era 13 volumes. Era 13 volumes, 100%, entendeu? 100%. Era 13 volumes. 100%. Excelente. É isso. Eu adorei. Eu gostei. Gostei muito do episódio. Ficou mais interessante do que eu iria trazer. Eu vou deixar o meu retardo mental para outro episódio. Eu também vou deixar meu retardo mental pro próximo episódio, que eu tenho muito. Eu tenho pra dar e vender. De novo, tu não tem ideia de qual da lista, da linha que eu tava indo era muito diferente, entendeu? A gente vai descobrir semana que vem. Paulo, então vamos para os nossos quadros? Vamos pros nossos próximos quadros, Marco. Informação aleatória. Informação aleatória. Marco, tu já ouviu falar num cientista chamado Stephen Jay Gould? Não. Muito bem. Esse cara, ele teve uma grande contribuição pra biologia, eu diria que recente. Recente? Deixa eu ver aqui quando foi a data do estudo dele. Eu não consigo ver exatamente o ano específico, mas não é muito antigo, não. É tipo de 2000 e blaus pra cá. Ah, então é muito recente. Ele pesquisava criaturas marinhas e a principal conclusão dele, depois de uma vida inteira pesquisando, é que peixes não existem. Porra, Paulo, eu não confio muito desse cientista, não. Vou te dizer, Marco. Eu já vi. Já Eu já vi. Já viu? Já vi peixe. Já viu peixe? Já abri. Fiz até autópsia de peixe já. Eu sei que existe. Sabe que existe. Eu sei que existe. Marco, esse cara, ele estudou a vida marinha a vida toda. E ele tentou sempre decifrar o que diabos é um peixe. O que é um peixe? Como é que você fala que uma criatura é um peixe e que outra não é? Certo. Quais são os critérios? Ele é um animal vertebrado. Ok. Ele usa o sistema de respiração. Eu esqueci o nome. Não é da Gellhell, não. Tem nomes aqui que possibilita a respiração debaixo d'água. Bráquio. Brânquias. São as brânquias. São as brânquias.
que possibilita a respiração debaixo da água. Uhum. Eles são ovíparos, se eu não estou enganado, Uhum. e apresentam escamas ao redor do seu corpo. Excelente. Eu excelente. definiria um peixe assim. Um abraço pro meu professor de ciências da 7ª série, professor Elson. Excelente, excelente. Bom, provavelmente na época que a gente estudou isso tava correto, quase tudo. Acho que a parte das escamas não são necessárias. Tem peixe sem escamas, tipo tubarão, por exemplo. Mas a questão é... É verdade. Tem várias outras características que também determinam outros tipos de peixes. E existem peixes que não têm várias dessas características que você mencionou. Tipo, uma a uma, sabe? Certo. A ideia, no geral, é que um dia a gente falou assim, aquilo ali é um peixe. E aquilo ali era uma coisa que estava dentro d'água. Mas é porque a gente enxerga, por exemplo, muitos animais que estão fora d'água, como suas várias famílias, gêneros, filos, etc, etc, etc. E tudo que tá dentro d'água a gente colocou numa grande caixa chamada peixe, sem pensar muito sobre isso. É como se, pensando no processo inverso, se a gente morasse dentro do mar e tudo que a gente olhasse pra fora d'água, a gente falasse assim, aqueles ali são os são os peixes, tá ligado? Entendi, tá. Os terres. Então, tipo assim, a ideia principal é, dentro do que a gente chama de peixes, não existe uma coisa específica que define que eles são peixes. Foi simplesmente... existem algumas características, mas elas são totalmente arbitrárias e existem várias criaturas que são peixes e outras que não são, que simplesmente não estão ali encaixadas. Então não tem nada pra bater o martelo e falar assim, isso é um peixe. São criaturas aquáticas e cada uma dentro do seu gênero, família e, enfim, todo o resto. Certo. São criaturas aquáticas que podem ter nomes mais específicos. A gente só decidiu facilitar nosso trabalho e chamou de peixe. E essa foi a conclusão. Não dele. julgo, no entanto. Mas tu já viu um peixe, tem certeza. Já vi um peixe. Já. Tá. Então eu vou mandar um e-mail pra ele on behalf, sobre o nome de No Aleatório, e vou mandar assim, cara, Se quiser, a gente manda um peixe. a gente pode mandar um peixe pra ele. Manda uma dourada pra ele. Uhum. Com o limãozinho. Já feita, com um limãozinho, uns legumezinhos do lado. Perfeito. Um arrozinho branco, coisa leve. Perfeito. E aí ele pensa... Sim, e a pesquisa dele é que não existe esse conceito. Não existe o conceito de peixe. Ele passou anos pesquisando justamente pra tentar provar que existe peixe e ele não conseguiu e provou que não existe. Porque não existe um conceito... Interessante. Eu acho que ele pode dizer assim... Eu posso dizer se isso aqui é um peixe ou se isso aqui não é um peixe, mas eu não posso dizer o que é um peixe. Exato. É tipo isso, né? Eu não posso determinar o critério, mas eu posso olhar individualmente e ir selecionando e dizendo isso não é. É mais no sentido de que peixe é um conceito não muito científico. É mais nesse sentido. Peixe é só é um nome arbitrário para as coisas. Mas cientificamente você consegue determinar melhor os grupos em que o que a gente chama de peixes estão. Eu acho que no mar eu divido como peixe, crustáceo e mamíferos. Só esses 3 tipos na minha cabeça. Entendi. O polvo é o quê? O polvo é o quê? Polvo é gostoso. Eu não sei se é isso, eu não tenho a menor ideia do que, pô. O polvo tem um nomezinho, eu já sei. Mas eu não lembro não qual tipo não. Tudo bem. Muito interessante a informação aleatória. Muito obrigado. Então vamos para o nosso próximo quadro. Vamos pro nosso próximo quadro. No artístico. No artístico. Marco, vou trazer uma banda indie. Eu tava numa vibe meio indie esses dias, por recomendação de um amigo do trabalho. Eu descobri essa banda, que tá no Festival da Canção também. É um dos que o pessoal suspeita que vai pro Eurovision, provavelmente. Eu acho que ganhou, não ganhou não? Ganhou? Quem é? Qual é o nome? Não sei. Napa. Napa ganhou? Napa ganharam o Festival da Canção. Napa ganhou o Festival da Canção, olha aí, ó. Eu sabia desde antes. Então, Napa ganhou o Festival da Canção com a canção Deslocado, que é sobre um estudante, né, deslocado em Lisboa, que é originalmente da Ilha da Madeira, porque eles são da Ilha da Madeira. E minha esposa trouxe um ponto muito importante nessa conversa toda, que é o quanto o Cristiano Ronaldo deve ter chorado ouvindo a música Deslocado. Não tá escrito.
Eu não tinha escutado ainda, mas vou escutar com essa visão. Vai ser melhor, eu acho. Exato, porque, caraca, a música é sobre um madeirense deslocado da Ilha da Madeira. O cara deve ter chorado rios de lágrimas perfeitamente temperadas com sal exatamente no nível certo para um ser humano. Ele deve ter ganhado com sim quando viu o Festival da Canção. Comemorou assim. É a banda mais completa, como diria ele. Pois é. Muito bom. Irei dar uma olhada. É muito, muito bom mesmo. Fica aí a recomendação. Ouçam mais músicas, eles têm músicas muito interessantes. Então, pra mim, Deslocado é claramente um absurdo. Mas ouçam as mais tocadas do Spotify, vocês vão gostar. É muito bom. Boa. Paulo, então acho que terminou. Terminou. Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.